Caro internauta e telespectador, seja bem-vindo a mais uma edição do Moscast, um produto do jornal de Mozambique Times. Vamos ou continuamos a acompanhar a situação ou a crise pós-eleitoral em Moçambique, que se instalou no âmbito da realização das 7ª eleições gerais, estas eleições que visavam eleger o Presidente da República, os membros da Assembleia da República, o governador da província e membros da Assembleia Provincial. As manifestações convocadas pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane já vão há cerca de 30 dias. Venâncio Mondlane anunciou que a quarta fase, que é esta em que nos encontramos, seria menos violenta, porém mais dura para a economia. Anunciou a paralisação de atividades nas fronteiras e portos de várias regiões do país, do fluxo de mercadorias tanto para importação como para exportação. A ideia era, como disse, tocar na ferida. E para analisar os impactos destas manifestações e particularmente desta quarta fase, temos em estúdio Egas Daniel, que é economista, e o professor universitário Carlton Cadeado, a quem saúdo e agradeço por aceitar o nosso convite e estarem conosco aqui no Moscast. Bem, eu gostava de iniciar a nossa conversa analisando a última comunicação do Presidente da República. Eu sei que os nossos convidados estiveram a acompanhar a comunicação do chefe do Estado moçambicano, em que teceu vários comentários sobre a situação política que o país vive, a questão da violência por conta das manifestações e o impacto que estas manifestações têm para a economia. E um ponto a destacar é o fato de, embora não seja a primeira vez um membro do governo a se pronunciar nesta perspectiva, mas o Presidente da República, sendo o mais alto magistrado da nação, aparece a assumir que estas manifestações podem degenerar em golpe de Estado. O professor Carlton, como é que olha primeiro para a comunicação do Presidente da República e acredita que, de facto, estas manifestações podem nos levar a um golpe de Estado em Moçambique? Muito obrigado pelo convite para estar neste programa honroso e bem visto, bem acompanhado. Direto à pergunta que me coloca, pelos cálculos que são feitos da ameaça, não é de se descartar que o golpe de Estado pudesse acontecer. Por que eu digo isto? Vamos assumir por hipótese, naquela quinta-feira que os manifestantes chegaram na Júlio Nyerere, próximo à presidência, se no cenário péssimo as pessoas tivessem ali decidido marchar até a presidência, morriam 200, 300 pessoas, mas as pessoas, outras 100, 200 ou 300 haviam de chegar à presidência. Então, esta era uma coisa que não se podia ignorar. Eu estou a dizer isto por aquele número que está lá, mas o cálculo da ameaça que foi feito me parece que vale para o Estado dizer que o perigo era real. Mas, professor, o que é que seria um golpe de Estado? Há quem diga que o golpe de Estado só pode ser feito, por exemplo, por pessoas militarizadas, armadas. Estamos a falar de moçambicanos que estavam a civil. Poderemos considerar que estes moçambicanos que estavam a manifestar pelas ruas, tendo em conta a forma como se manifestavam, constituíam, de facto, um risco? Veja só, nisto é preciso ter em conta o nível de avaliação da ameaça. Para além disso, é preciso considerar que o golpe de Estado faz-se de várias formas. Só que o que é mais publicitado é o golpe de Estado que é protagonizado por militares. Se quer um exemplo contemporâneo, real, atual, veja o que aconteceu no golpe palaciano, se não estou equivocado, no Sri Lanka. Não é? O povo decidiu assumir o risco, morreram 500 e tal pessoas, mas mais de 200 mil pessoas continuaram a marchar até chegar ao palácio, que obrigou a primeira-ministra e a sua família a exilarem-se na Índia. Então, por isso é que eu digo, dependendo da forma como foi feita a avaliação da ameaça, né? Assumir as pessoas a dizer que nós vamos a tomar banho na piscina da presidência, essa podia ser uma ameaça real de um golpe de Estado à moda do que aconteceu, por exemplo,
no Sri Lanka. Egas, como economista que também acompanha os fenómenos sociais, políticos do nosso país, partilha desta posição de que estávamos, de facto, perante uma ameaça de golpe de Estado? Muito obrigado, agradeço o convite e parabenizar também pelo programa. Bom, pelo menos pelo que os manifestantes estavam a tomar, aliás, nós, à luz dos comentários, não tenho uma ferramenta objetiva para dizer sim ou não, mas assumindo que grande parte dos manifestantes, aliás, até o próprio dia assumiu-se como dia da libertação. Então, nas entrelinhas, estava implícito como é que essa libertação iria ocorrer. Quer dizer, só estou a tentar buscar as palavras implícitas, que não foram ditas, mas assumia-se nas entrelinhas, quer dizer, assumia-se, pelo menos por parte da maior parte dos manifestantes, que, pronto, deram um banho na piscina da Presidente da República, não ias fazer isso só por mero prazer. Então, houve aqui uma mobilização, de facto, relativamente perigosa e também a marcha das outras províncias para Maputo era para conferir este poderio populacional, quer dizer, era para assegurar que tivéssemos uma massa populacional suficiente para, de facto, obrigar, seja via golpe ou não, mas para obrigar que alguma ação que fosse compatível com a tal libertação acontecesse. Então, eu acho que, pronto, não tenho ferramentas, mais uma vez. Não quero... talvez, do ponto de vista econômico, não tenho ferramentas suficientes para analisar dessa forma, mas estava implícita algum tipo de evento extraordinário que iria acontecer naquele dia. Se me permite, Sim. pegando as ferramentas de segurança, pela proximidade do local onde os manifestantes estavam, estamos a falar de Jules Nyerere, se não estou em erro, mais 1,5 km ou 2 até chegar à presidência. Quem estuda a segurança sabe que há situações em que você tem que sobrevalorizar a ameaça, no lugar de subvalorizar a ameaça, sob pena de você ser surpreendido. E me parece, sem assumir posicionamento, parece-me que foi isto que o governo preferiu assumir, que a ameaça esteve muito próxima. Eu falei de manifestantes que estão aqui na rua, mas eu suspeito que o governo levou a sério, por exemplo, os vídeos que andavam a circular aí de polícias, de militares, a dizerem que é só dar-nos uma ordem, um comando, né? Então, isto é perigoso. É perigoso. Se você não sobrevaloriza a ameaça, você corre o risco de ser apanhado de surpresa e aí a surpresa é sempre devastadora. Professor, nós estamos a falar de mais ou menos um mês em que podemos assim considerar o caos, particularmente no país, no geral, e particularmente na cidade de Maputo, a capital, se instalou. É verdade que o Presidente da República já veio a público várias vezes, veio a público em alguns eventos para falar, e fez menção, não eram eventos com o objetivo de se pronunciar sobre este assunto, mas fez menção a esta situação. E esta é a primeira vez em que o Presidente da República coloca na sua agenda falar para os moçambicanos sobre esta situação. Um mês depois, o que é que parece? O que é que parece ele falar um mês depois? Me parece, mas aqui eu estou entrando no domínio da especulação. Ele próprio disse na comunicação de hoje que nós não deixamos de trabalhar, não paramos de trabalhar, né? Me parece que enquanto eles foram trabalhando, a ameaça não era tão grave a ponto de chegar a decretar o golpe de Estado, mas a partir do momento que chegamos ao golpe de Estado, aí a coisa mudou. Mas, como eu disse, estou a entrar no domínio de especulação para ver o que provavelmente pode ter passado na cabeça deles. Mas é isto que me parece. O governo tentou mostrar ao mundo que as instituições estão a funcionar normalmente, tanto é que o Presidente da República está a conferir posse, está a iniciar a campanha agrária, estamos a fazer tudo no normal. Me parece que era isto. Até chegar aquele dia trágico do dia
7 de novembro. Vou para Ciegas. Gostaria que comentasse também sobre este fenômeno todo que temos estado a assistir, basicamente desde o dia 9 de outubro, no dia da realização das eleições. Acha que o anúncio, particularmente dos resultados eleitorais pela Comissão Nacional de Eleições no dia 24 de outubro, foi a gota de água que fez transbordar o copo? Eu acho que o anúncio em si, o anúncio por si não seria suficiente, pelo menos para desencadear um processo de manifestações ao nível em que nós vimos. Precisava, o anúncio já vinha sendo, já havia combustível sendo colocado antes do anúncio ser feito. E depois do anúncio precisava-se de um pouquinho mais de combustível, que é o que nós já assistimos, para que de facto as manifestações assumissem um nível, como se diz, talvez nunca antes visto. Então, e isso também tem que estar claro que períodos antes as pessoas já estavam ávidas, pelo menos ao nível das zonas urbanas, por causa da deterioração das condições de vida. E se nós olharmos para os indicadores de pobreza, principalmente a pobreza urbana, que teve algum agudizamento, algum aumento em comparação com a pobreza rural, e por fatores óbvios, vimos diferentes choques que caracterizaram a economia nos últimos 10 anos. Então, existia alguma ânsia nas pessoas que só estavam à espera de uma oportunidade e alguém que liderasse essa oportunidade. Veja só, quando nós vimos a marcha relacionada à morte do Azagaia, as pessoas estavam... Quer dizer, aquilo foi um evento que os jovens, as pessoas, ao nível da cidade de Maputo, aproveitaram para tentar mostrar, quer dizer, algum descontentamento que vinha sendo acumulado ao longo do tempo. Então, significa que as condições gerais para as pessoas se manifestarem já estavam lá criadas. Sucede que precisava, de facto, como disse, de uma chave de ignição que fosse acompanhada por alguns fatores catalisadores. E, neste caso, as eleições foram uma oportunidade clara para que este catalisador e alguém que pudesse liderar a ignição para que se acendesse a chama num contexto onde a gasolina já estava lá. Professor, podemos também... está na mesma onda do nosso economista quando diz que, de facto, as pessoas só estavam à espera de... Sim, eu concordo com ele. A população, sobretudo jovem, nas cidades, nos círculos urbanos, estão numa situação de frustração e de zanga por causa da sua situação econômica e social. É o bolso. Eu posso lhe dar um exemplo do que eu pesquisei, estudei e escrevi sobre manifestações, quando eu perguntava a alguns jovens se eu desse a eles bolsa de estudo para estudar num país à escolha deles e desse um emprego para trabalhar aqui em Moçambique, o que eles escolhiam? 100% das respostas foi: eu não quero estudar, eu quero emprego. Porque as pessoas estão hoje à procura de um emprego para ter dinheiro no bolso. Então, como as pessoas não têm dinheiro no bolso, estão zangadas, e a zanga já estava lá, como diz aqui o Egas e bem diz, nos círculos urbanos, que é diferente da zanga que existe também no meio rural, não é? Mas você não sente da mesma forma como sente por estar no meio urbano, sobretudo Maputo. E talvez acrescentar uma estatística. Se tomamos em consideração a taxa de crescimento populacional e o número de jovens que entram para o mercado de trabalho e a capacidade de absorção desses jovens pelo mercado de trabalho, há uma discrepância muito grande. Então, se a média é de cerca de 600 mil, 500 mil, e este número vai aumentando, porque nós sabemos que a população está a crescer a ritmos cada vez maiores para o nosso contexto, 600 mil para uma capacidade de absorção formal no mercado de trabalho em Moçambique, comprovada que girando em torno dos 30 mil a 50 mil, fazendo uma conta simples, tens 600 menos 50 mil, tens os remanescentes de 550 mil que
se acumulam no mercado, quer dizer, à procura de alguma coisa para fazer, remunerável. E se não encontram no setor formal, vão para o setor informal, mas o setor informal não é inelástico, sim, não é só, quer dizer, não é infinito, também tem limitações para poder conferir a capacidade de rendimento. Então, se nós fizermos esta conta e sermos rigorosos, até podemos assumir uma média de 300 mil, de forma muito menos... sermos conservadores, temos 300 mil jovens por ano. Fazemos 300 mil vezes 10 anos. Então, dá mais ou menos 3 milhões. Então, significa que temos uma massa de pessoas que não estão a fazer nada, que constituem... quer dizer, uma massa que não está a fazer nada, cujo contestamento constitui um perigo para a estabilidade econômica e social. Daí que é muito fácil ter aproveitamentos que nós vemos nas manifestações, porque supostamente grande parte dos que se manifestam, e manifestam-se por razões de busca de trabalho, certamente que facilmente também encontram-se na posição de aderir a atos que vão lhes permitir tirar alguma coisa de uma loja aqui e acolá, que acaba de facto desvirtuando todo o processo pacífico das manifestações. Mas aí vais entrar no domínio da discussão das causas eu sou uma das pessoas que estou a estudar a questão da população jovem, mas esse argumento para muitas pessoas não cola, porque as pessoas não querem ouvir esse argumento, porque as pessoas querem ouvir onde está o meu dinheiro no meu bolso. Onde está a comida. Onde está a comida, exato. E é aí onde eu quero entrar. Quando você olha para os discursos para perceber as causas dessa manifestação, pelo menos na dimensão que está aí, você deve ver que as causas que os políticos colocam não são as mesmas causas que os jovens colocam. Os jovens dizem não há trabalho, não há comida. Não é? Estão a falar da injustiça social e econômica. Que vem se perpetuando ao longo dos anos. Tudo bem, mas veja só, depois o Egas diz que não, nos últimos 10 anos, por exemplo, você teve situações adversas à economia, mas ninguém quer discutir as situações adversas à economia. O que eu quero é dinheiro no meu bolso. É isso, só isso. E quando você fala com o político diz que eu estou a discutir aqui injustiça social. Só que o que acontece quando você... Desculpa, injustiça eleitoral. Exato. Uhum. Só que o que acontece? Essa discussão da injustiça eleitoral já não capta a atenção destes jovens. O que acontece? É que você tem que mudar o discurso para entrar no discurso dos jovens. O que passa a acontecer agora? É que o discurso do político primeiro fala das injustiças, depois é que fala da verdade eleitoral. Quando antes primeiro falava do discurso da injustiça eleitoral, depois é que incluía todo o resto de coisas. O que significa dizer, por outras palavras, é que agora estas manifestações são lideradas pelos jovens que querem comida. Isto faz-me lembrar um professor na Índia, quando eu apresentava a minha tese, ele disse, vocês têm mania de dizer sempre que o povo nunca sabe nada. Quem sabe são os líderes. Mas muitas vezes os líderes fazem a vontade do que o povo manda. E este é um exemplo claro da inversão do discurso, por exemplo, dos líderes da manifestação. Não começam agora com verdade eleitoral, começam com injustiça, que é para fazer eco à voz dos que estão ali na rua. Uhum. E, professor, este fenómeno se encaixaria naquilo que o professor, no seu trabalho de doutoramento, chamou de Youth Bulge? Youth Bulge, é exatamente isso, é a abundância de população jovem. Não é? A teoria diz que, olha, qualquer país no mundo, sobretudo os países subdesenvolvidos, onde existe na sua população global 20 ou 25% da população jovem, sobretudo sem trabalho, essas sociedades correm o risco de estar permanentemente em tensão e conflito. E Moçambique está aí. No meu texto eu já digo que isto ia acontecer, mais dia menos dia. Estava previsto. Só faltava esse fósforozito, mas que vai acontecer em qualquer sociedade onde existe isso, sobretudo no meio urbano. E Egas, fez aqui uns cálculos ligados ao desemprego ao longo dos anos e o impacto que o desemprego tem, sobretudo para a camada jovem. Como é que Moçambique pode sair disto? Bom, primeiro é a natureza do emprego, para depois vermos como é que lidamos com o desemprego que nós temos. E se nós prestarmos atenção, nos outros países, a sua taxa natural de desemprego
é mais explicada por fricções de mercado, falta de informação, ou seja, às vezes por períodos, por ciclos negativos da economia, depois são recuperados no período subsequente, e não necessariamente questões estruturais, o que é diferente de Moçambique. Moçambique, ao longo do tempo, tem a base da sua economia, setores que são poucos geradores de emprego. Naturalmente que estamos a dizer que neste momento a indústria extrativa contribuiu, por exemplo, em 2023, em quase 30% do crescimento econômico, era vindo da indústria extrativa. E se você pega o PIB, começa a analisar quais são as componentes que fazem o PIB crescer a esta taxa, sendo a indústria extrativa o motor, há de encontrar as exportações. E dentro dessas exportações são produtos extremamente especializados, não há adição de valor, são exportados a bruto, não há uma transformação ou semi-transformação no mercado doméstico. Significa que pouco emprego é criado nessas exportações que são enviadas para fora. Enquanto em cada $1 que nós exportamos, ou em cada $1 milhão que o país exporta, há pouca participação da mão de obra moçambicana para essa exportação. E é isso que acaba gerando esta contradição aparente, que em 10 anos eu posso dizer que a economia cresceu em 5 ou 3,5% em média, mesmo que seja superior ao crescimento populacional, o crescimento econômico neste caso, ele não vai ser capaz de absorver o número de pessoas que entram para o mercado de trabalho. Então significa que, primeiro, não temos soluções mágicas. Segundo, não é algo que pode ser feito do dia para a noite, porque o processo de acumulação, o processo da estruturação da economia, para ela ser de acumulação, ou para ela depender quase que exclusivamente o seu crescimento do setor extrativo, foi longo até chegarmos a este nível. Então significa que precisamos de induzir a este processo de reestruturação da base de crescimento econômico de forma intencional, porque de forma geral o que eu percebo é que deixamos as forças de mercado agirem a seu belo prazer, atrair um investimento estrangeiro, atrair o capital estrangeiro, não conduzimos o capital estrangeiro a investir no processo de transformação e adição de valor aos produtos que nós produzimos a nível interno. Então isso significa que temos que tomar uma decisão, a partir de um certo momento dizermos, olha, todo investimento que vai entrar doravante tem que ter uma componente de transformação interna. E isto precisa negociar com quem vai investir, precisa até criar condições de ambiente de negócio e de incentivos para que tais empresas possam processar parte do seu produto a nível do mercado doméstico. E, mais uma vez, não é daqui para aqui. Por isso que fico até meio que estupefacto quando se promete, por exemplo, que é possível dar 1 milhão de empregos em um ano. Não me parece realístico. É o que nós desejamos. Até eu gostaria de forma consciente, acreditar neste número, mas não é verdade, porque a estrutura até então, para mudá-la, leva algum tempo. Aliás, até pode levar 5 anos para sermos capazes de criar uma estrutura que é absorvedora da mão de obra jovem. Então, mais uma vez, não existem soluções mágicas para sair desse problema. E se eu tivesse que dar as medidas necessárias, também seria uma tese muito longa, a dizer, mexam isso, mexam aquilo, mexe isso. Depois, quando tivermos este resultado, temos que voltar a mexer isto, mais aquilo. Mas eu acho que o ponto de partida é decidirmos que, olha, doravante, os recursos ou os encaixes monetários que advêm do setor extrativo devem ser investidos em setores onde a população jovem está lá. Seja o setor da agricultura só para transformá-lo numa primeira fase, para torná-la produtiva, seja no setor de transformação para permitir que a parte da juventude ou parte das pessoas que vão sair do setor da agricultura sejam absorvidas pelo setor de transformação, seja no setor de serviços para garantir que tanto a agricultura assim como o setor secundário possam ser cada vez mais produtivos e tenham complementaridade de serviços que precisam para contribuírem para a economia. Mas, mais uma vez, poderia isso levar algum tempo. O tempo é o que as pessoas não querem agora. As pessoas querem saber quanto dinheiro entra no meu bolso. Essa é a coisa. É a urgência. A professora Alcina Onguana escreve muito bem no seu livro. Juventude à espera. Não é? Não há isso. Não é? As pessoas estão impacientes, querem dinheiro. Não é? Mas aí está. Quando você explica isto, você tem que explicar para as pessoas compreender a razão deles primeiro, dos jovens, que somos solidários e percebemos que você precisa disso.
Quanto mais não seja com os nossos jovens que você tem aqui, veja estes que lavam os carros, assim, não sei quanto. São pais de família que estão ali. Tá? Então você não vai dizer a eles, espera lá que eu vou reestruturar a economia. Tá? Mas, tecnicamente, realisticamente, é assim como tem que fazer. Essa é a parte dos economistas. Mas você vai discutir, por exemplo, a questão da população jovem, que é o meu argumento. Nós estamos muito focados em culpar o Estado e, de facto, há que culpar o Estado. Por exemplo, aqui em Moçambique, até hoje, você não tem uma política de população remexida e dizer o que o Estado quer com a sua população, não é? Mas se você mexer nisso, você está mexendo numa outra grande discussão aqui neste país, não é? Mas é preciso discutir todas essas coisas e colocar à mesa para produzir soluções integradas. Porque se você mexer só na economia e não mexer na população, você está a criar outro problema também, né? Se você mexer na população e não mexer na economia, você está a criar outro problema. Então, é preciso fazer as coisas. E isso vai de encontro com a teoria que eu estou a usar. Os mais radicais diziam que não, tem que se mexer na população. Os outros diziam não, você tem que mexer nas duas coisas, na demografia e na economia. Porque a economia precisa da população. E a população precisa da economia funcionar para poder ver. Porque também seria injusto do ponto de vista de direitos humanos. Hoje, você que já nasceu, não é? Está a viver aqui, dizer aos outros que não podem nascer. Está a ver? Não é? Ou dizer que você que já nasceu aqui chega. Não. Então, é preciso sentar, discutir isto de uma forma integrada. Só que, outra vez, os jovens não estão para discutir isso, os jovens estão para dizer Querem dinheiro no bolso. Querem soluções imediatas. E voltando aqui para o nosso tema central, que é a quarta fase das manifestações convocadas pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane, que, como eu disse no princípio, ele teria anunciado numa das suas lives que esta quarta fase seria menos violenta, mas muito dura para a economia, e porque a intenção era mexer na ferida. E olhando para a localização geográfica de Moçambique, é um fato que coloca-se numa posição importante e estratégica. Falo concretamente da região da África Austral. E durante 3 dias assistimos bloqueios nos principais portos e, por exemplo, a ligação entre Moçambique e África do Sul, Zâmbia, Zimbábue. E, em termos numéricos, como é que nós podemos avaliar os impactos destes bloqueios? Bom, é difícil fazer uma estimativa preliminar precisa, até porque não sabemos muito bem qual é a percentagem, em que medida foram afetadas, por exemplo, as operações diárias do porto e também tendo em conta que os dias subsequentes podem substituir ou compensar, não na totalidade, mas em parte, o que se perdeu nesses 3 dias. De qualquer forma, geralmente usamos contas muito simples para fazer essas estimativas, que não são precisas, mas são as que imediatamente nós podemos dar, para depois, mais tarde, avaliar de forma mais objetiva os impactos. Sucede que, para o contexto do nosso país, as exportações e as importações somadas, elas superam o PIB. É por isso que dizemos que a nossa economia tem uma abertura extrema, depende muito das exportações, elas estão concentradas, depende muito das importações. Significa que grande parte do PIB é dependente da forma como as exportações e as importações funcionam. O consumo parte é alimentado pelas importações. E as exportações também são as que alimentam a componente positiva do PIB. Então, se você estiver a mexer com as fronteiras, está a mexer diretamente no desempenho do PIB. Mas, para além disso, as infraestruturas de transporte em Moçambique, muitas delas foram concebidas no tempo colonial e tinham como objetivo principal, aliás, a viabilidade até da construção dessas infraestruturas, era escoar produtos para o Interlândia. Tanto que, quando Moçambique foi obrigado a implementar sanções contra a Rodésia do Sul em 1976, por aí, sofreu em termos de perda de divisas associadas a este bloqueio, a esta implementação de sanções. Resumindo, se os valores estão próximos ao PIB, então as estimativas que nós fizemos sobre as perdas diárias do PIB quando se paralisa a economia, que giravam em torno dos 0,3% do PIB, o que dá mais ou menos 50 milhões de dólares, numa estimativa conservadora,
é mais ou menos o que se perderia nas fronteiras se nós bloqueássemos num único dia as operações de transações comerciais com os países vizinhos. Então, é caso para dizer que se isso se prolongasse, não houvesse um escape, ou seja, se fossem 30 dias ininterruptos ou não tivéssemos algum escape para compensar o que aconteceu, para compensar a paralisação das transações, naturalmente que em menos de 1 ou 2 meses entraríamos em colapso, tanto na ausência de bens e serviços, tanto nos preços dispararem. E, aliás, até isso poderia, de certa forma, agudizar, ou ia conter os manifestantes, ou ia agudizar as manifestações. Não sei o que seria o resultado final disso, porque as pessoas ou iam morrer à fome, ou iam se manifestar já por causa da fome imediata, e não da fome estrutural dos últimos 10 anos, mas alguma coisa, infelizmente, a economia teria que... ia colapsar, porque ela não se compadece às causas, aos méritos e às legitimidades. Se bloqueia a fronteira, as perdas econômicas são as mesmas, independentemente dos motivos associados às causas do bloqueio. Então, essa é que é a estimativa preliminar, não precisa, mas que nos ajuda a compreender a gravidade de uma situação dessas. E havendo espaço para discriminar as perdas entre o Estado e setor privado, primeiro, há este espaço, de facto, e como é que estes dois atores poderiam se envolver para compensar estas perdas? Bom, podemos dizer que o setor privado... Eu acho que quem perde mais é o povo, não em termos absolutos. Quando se fala de milhões, naturalmente que o jovem lá não está a vir a perder milhões, porque nunca teve milhões, naturalmente. Para ele, quando se diz que Moçambique perdeu 50 milhões de dólares pela paralisação de um dia, ele diz, afinal existe dinheiro. Sim, são esses comentários que circularam nas redes sociais. Mas não é algo objetivo, não é um dinheiro que você vê, porque estamos a falar do somatório, quer dizer, não quero definir aqui o que é o PIB, mas pronto, eu posso explicar de forma rápida. O que sucede é, os tais 50 milhões são deduzidos, sim, na grande maioria, da classe mais que está em melhores condições. Mas esta mesma classe que está em melhores condições tem maior capacidade de suporte por muito mais tempo. E quem é mais prejudicado, no fim, é aquele que, quando o dono, por exemplo, de um grande estabelecimento comercial, ter que fechar aquele estabelecimento por causa de não estar a entrar produtos, ele terá talvez outro estabelecimento comercial para compensar. Esse é um exemplo que estou a dar. Ou terá reservas bancárias suficientes para lhe manter vivo, entre aspas, nos próximos 3 meses. Mas a pessoa que está sendo despedida naquele exato momento não vai poder sobreviver nem um mês que está por vir, porque ele depende exclusivamente daquela atividade que está sendo encerrada naquele momento. Então, existe alguma ilusão de que os tais 50 milhões são deduzidos diretamente da elite? Sim, são deduzidos de lá, mas porque a elite consegue sobreviver muito mais tempo. Então, os pobres, as classes vulneráveis, as famílias que dependem do setor informal, que trabalham dia após dia para sobreviver, elas acabam sendo mais prejudicadas. Então, resumindo, setor privado, Estado. Provavelmente o setor privado perca mais, o Estado subsequentemente, e o povo perde menos em termos quantitativos. Mas em termos reais, quem perde mais em sequência, primeiro é o povo, depois o setor privado, por fim o Estado. E talvez o Estado acabe agregando as perdas porque todos esses fazem parte do Estado. Professor, já falamos aqui sobre a relevância de Moçambique do ponto de vista de localização geográfica, sobretudo para servir os países do Interland. Mas gostaríamos de ouvir do professor até que ponto é que realmente Moçambique é um ator relevante para estes países e que esta situação de bloqueio de fronteiras pode até afetar as relações com estes países, sobretudo a África do Sul, o Zimbábue, o Eswatini, todos os outros países que se sentem afetados diretamente com este bloqueio. Em termos de relações diplomáticas, acho que é quase que nula a possibilidade disto afetar as relações. Porque esta não é uma medida intencionalmente aplicada por um Estado contra outro Estado. Isso já diz muita coisa. A África do Sul não vai acordar amanhã a zangar com o governo de Moçambique por causa desta situação, quando muito pode compreender
e fazer um apelo, e aliás foi isso que foi feito, não é? Para que a coisa se resolva facilmente. Mas é curioso isto aqui assim, nós percebemos as relações que existem entre os nossos estados aqui assim, porque o Zimbábue depende da nossa localização geográfica. A África do Sul, o setor privado da África do Sul depende da nossa localização geográfica. O Malawi, não é? Eu estive há pouco tempo a acompanhar a situação de Malawi e vi o quanto Malawi sofre quando Moçambique fica constipado. Está a ver? Então Moçambique não pode ficar doente porque Malawi morre. Né? Estou a exagerar isto aqui assim, mas é a forma como ele é. É só ver como estão as relações entre Moçambique e Malawi hoje. Então, para o Malawi não interessa nada que ponha em casa. Há um esforço mesmo em manter este clima de boas relações entre os dois países. Exato, e por isso é que é importante que o Porto de Nacala, por exemplo, não seja prejudicado, o Porto da Beira não seja prejudicado, porque quem sofre, sabe, estou a dar esse exemplo, se Moçambique fica constipado, eles ficam mais doentes do que nós, né? Então, é por isso que eles estão a acompanhar isto atentamente, com muita atenção, para que não haja esse prejudicar da economia deles. Aliás, vale lembrar que já houve um tempo no passado nas relações entre Moçambique e Malawi, por exemplo, em que os malauianos diziam que a culpa do sofrimento, isso dito pelos políticos, a culpa do sofrimento da população vem de Moçambique. Não é? Por causa dos preços praticados no setor de transporte e tudo mais, os produtos chegam aqui num preço, mas lá no país chegam a outro preço. Não é? Então, fechar a fronteira já é um desastre para eles. É verdade que eles vão perceber que não é uma medida intencional do governo, porque neste momento está a ser feito muita coisa do lado de Moçambique e do Malawi para suavizar os impactos econômicos e sociais que venham daqui. Porque eles diziam muitas vezes, Moçambique só se lembra de nós quando é para nós pagarmos taxas. Essa é uma mensagem política muito grande, muito importante, que hoje já não tem o mesmo eco como tinha há um tempo. Com relação à África do Sul, nós vimos aqui na zona de Nelspruit, Maputo, Malelane. Exato. Sim. Foram eles que se zangaram. Dizer que Moçambique não pode parar. Está a ver? Aquilo que eu dizia. Se Moçambique fica constipado aqui, eles ficam mais doentes lá. A economia deles não pode parar porque Moçambique está parado. Isso é muito bom na relação entre os Estados, porque a interdependência econômica entre os Estados torna os Estados mais cooperativos e as relações mais propensas à paz do que à guerra. Uhum. Mas, professor, ainda mesmo olhando para esta relação, há quem dizia, por exemplo, que o anúncio feito pelo candidato presidencial de bloquear as fronteiras seria uma forma de provocar guerra com 7 países. Quer dizer que a partir do momento que as fronteiras são encerradas, é verdade que não é uma guerra diplomática, mas esta figura que convoca esta paralisação acaba tendo inimigos de 7 países na região austral. Essa é uma opinião legítima. Eu ouvi de alguém que dizia que, olha, no passado já houve um pronunciamento do governo do Zimbábue a dizer claramente, o governo do Zimbábue, estou falando da ZANU, a dizer que se não abrir, nós devemos de vir aí abrir com o governo da Frelimo. Por quê? Porque isso dói para eles. O Savimbi dizia, bata onde dói mais. Então dói para eles você fechar a fronteira dele. Estou a dizer, fechar um dia. Imagina fechar 2, 3, um mês. É para eles uma dor que eles não veem. A ponto deles dizerem que nós devemos de vir aí com o governo para nos ajudar para vir abrir. Então, é comprar uma briga com os outros. Egas, nós temos o carvão, o gás natural e a agricultura como setor-chave para a nossa economia. E de que forma é que as manifestações poderiam afetar, ou já afetaram, falo destes 30 dias de manifestações, de que forma é que estas manifestações afetaram estes setores particularmente e também de um modo geral, em toda a cadeia de produção em Moçambique? Bom, o que se vê é que, pronto, a paralisação, de certa forma, pode ter reduzido o ritmo das exportações.
E as exportações são uma componente positiva do PIB. E o PIB é que determina o crescimento econômico. No mínimo, o que poderá ser feito, as estimativas que poderão vir a posterior é que se reveja em baixa o crescimento econômico. O Presidente da República falou sobre isso. Estávamos a prever um crescimento econômico de 5% e pode ser revisto em baixa. Sim, terá que ser revisto em baixa porque não há problemas desta magnitude que não tenham consequências nos números. Esses números que estamos a falar não são abstratos, existem. A economia produz por dia uma certa quantidade de produtos e serviços. Então, tudo isso, quando é paralisado, afeta, indubitavelmente, o ritmo que o país vinha crescendo. Claro que não será um crescimento negativo, quando nós assistimos na pandemia, mais uma vez, salvaguardando o fato de que no primeiro, segundo e terceiro trimestre temos tido um nível de crescimento razoável, que vai de 3% a 4%. Significa que para anular o crescimento que tivemos nos primeiros 3 trimestres, teria que ser uma catástrofe extraordinária. Ou seja, mais rever em baixa é inevitável fazer isso. Estes setores, sim, são carvão, talvez a agricultura é afetada mais na componente de comércio, na componente de levar os produtos para o mercado. Alguns produtos podem ter deteriorado antes de irem para o mercado. Os custos de transação aumentam, significa que alguns produtos, mesmo que cheguem ao mercado, chegam a um preço um pouco mais alto. Aliás, até fazendo piada sobre as diferentes portagens que devem pagar até chegar ao mercado. Mas não sendo o caso, os custos de transações são vários. A deterioração pode ser um custo. O tempo para chegar é um custo de transação. Claro, não podemos esquecer que há um custo de transação natural, que é o fato das infraestruturas de transporte, das estradas neste caso, já estarem em condições que não permitem que os mercados sejam competitivos. Então, adicionar manifestações dentro das condições das infraestruturas deterioradas, adicionar mais dificuldades para a economia poder mover-se. Há quem diz que as estradas e infraestruturas de transporte são como vasos sanguíneos para uma economia. Se você bloqueia a estrada, você paralisa a estrada, se você paralisa a fronteira, se você paralisa o porto, é como se numa artéria ou numa veia tivesse um coágulo. E nós sabemos que isso são problemas de coração, problemas cardíacos, infarto, AVCs, surgem por causa disso. Então, uma economia que é paralisada, os principais pontos de saída e entrada de produtos são paralisados, como se estivesse a sufocar, é como se estivesse a levar a economia para um AVC. Um AVC, exatamente. E isso tem consequências inevitáveis, incluindo para a própria população. E principalmente, porque esta parte eu tenho que sublinhar, principalmente para a população. Não para desmotivar as manifestações, não, mas para trazer lucidez aos efeitos econômicos. Porque o que engana muitas vezes é que a economia, como tem um tempo para que algumas consequências se reflitam, há aquele engano de que, olha, se eu destruo a Shoprite, se eu paraliso, como ainda tem estoque importado, se eu paraliso a fronteira, o porto, como no mercado, no armazém ainda tem aquele arroz importado, o óleo, o milho que foi importado no mês passado e existe... Vamos consumir aquilo que sim. Está disponível. Sim, temos aqui que chamamos de período médio de estoques. Como o período médio de estocagem, quando é maior do que 2, 3 meses. O período médio de estocagem é o período de desfasagem até o problema bater à porta. Então, às vezes, fazemos tudo pensando que não vai acontecer nada, mas daqui a algum tempo, quando o estoque esgotar-se, aí vamos começar a nos morder e a nos olharmos, a procurarmos o culpado do problema e da causa do problema e da causa do problema. E há indicações que esta situação já está a afetar o setor do turismo. Já era de se esperar. Olha, eu sendo um turista, marquei minhas férias para Moçambique. Primeira notícia que surge de que há manifestações, há conflitos, e eu começo a ver o nível de violência associada às manifestações, independentemente de quem as perpetra, independentemente de quem as faz, eu cancelava a minha reserva. Por isso não duvido que tenham sido canceladas mais de 400 mil reservas para o final do ano. Certamente que o setor do turismo será afetado e principalmente, mais uma vez, volto àquela minha tese inicial. A pessoa que faz arrumações nos hotéis, que cozinha, aquele emprego, aquela dinâmica econômica local, aquele emprego local que o setor de turismo, que é um dos setores com maior efeito multiplicador para o desenvolvimento econômico local, aquela pessoa será diretamente afetada. Porque em dezembro não vai acontecer nada, ninguém estará
poucos estarão com reservas feitas, reservas canceladas. Isso vai afetar a capacidade de geração de rendimento daquela população local, principalmente, que mais uma vez acaba sendo vítima deste processo de paralisação da economia. Eu quero dar um exemplo assim simples, direto, que aconteceu mesmo. Tivemos um colega nosso que veio do Brasil para vir estudar aqui, assim, para fazer pesquisa. Mal ouviu isto aqui assim, ele saiu, voltou para casa, para o Brasil. Sim. Ele disse que eu não sei se eu havia de conseguir sair. Então, antes disto se estragar, preferiu sair. Ou quantas outras pessoas não estão a ter este medo, essa decisão? Então, nós não sabemos até agora, porque é prematuro, é preliminar, mas vai que toda a gente tomou esse medo e reagiu assim. Hoje as pessoas estão a reagir no sentido que não, estamos a punir o governo, estamos a punir coisas assim. Mas é verdade que isto é uma punição, é só ver as imagens do presidente hoje a falar. O presidente dava para ver que ele não estava à vontade como está nos outros dias. Eu penso que, olhando para a imagem do presidente, eu penso que ele não está satisfeito com isto desde que esta situação começou. Claro, ninguém. Imagina você ser CEO de uma empresa, né? E na sua empresa você ser tomada por manifestações. Depois vem o EGAS amanhã. Aliás, o EGAS antes esteve lá, mas nunca teve nenhuma manifestação. E entra você e fica para todos os efeitos você não serve. Então ninguém gosta de estar nessa posição. Imagina você ser um reitor de uma universidade amanhã, com os outros nunca houve manifestação, mas você chegou lá e tem uma manifestação. É humano, é natural, temos que compreender ele. Ele está chateado e tem que estar... Ele não, diferentemente das outras vezes, vocês viram o presidente quando fala, sorri um pouco, está um pouco... Mas desta vez ele não fez isso. Não é? Mas por quê? Porque a situação, de facto, do ponto de vista dos impactos, está aí, dessa vez. E, professor, olhando mesmo para além deste impacto social que estivemos aqui a falar, e econômico, e voltamos mesmo para as relações com os países da SADC, não os países que fazem, de facto, a fronteira com Moçambique, mas dentro mesmo deste bloco. Como é que olha primeiro para o posicionamento do bloco em relação a esta situação toda e o que é que se pode esperar daqui para frente ou no futuro? As relações na SADC têm uma coisa que é peculiar. Parece uma coisa combinada até. Não critica em público, mas no privado a gente lhe critica. Uma exceção que foi feita a essa regra, que me parece ser combinada, foi no caso da crise no Zimbábue, quando o Ian Khama, presidente do Botsuana, foi fazer uma crítica fervorosa contra o Robert Mugabe. Mas naquele caso era perceptível, ele não conseguiu se conter, ele vinha de uma cultura, não fazia parte do clube. 2, a ameaça que estava, outra vez esta coisa de nós prestarmos um pouco atenção à avaliação que é feita à ameaça. Com a crise no Zimbábue, mais de 100 mil zimbabueanos entraram no Botsuana. O Botsuana é um país com 2 milhões de habitantes. O que significam 100 mil pessoas lá dentro, por exemplo, 3, 4, 5 anos? E não só o impacto no dia a dia da vida. Então, ele não se conteve, fez a crítica pública, inclusive, ao Robert Mugabe. Aí, Moçambique foi convidado a ir mediar o problema lá para resolver assim, mas Robert Mugabe disse ao presidente Chissano, companheiro, não vamos estragar as nossas amizades. Tá vendo? No público não é isso, mas no privado eles criticam, debatem a coisa. E parece que é isto uma das coisas que ajuda a manter a estabilidade ou a coesão. Agora, os críticos a este tipo de pacto, entre aspas, né, dizem que isto é uma solidariedade criminosa. Quando foi do caso do Zimbábue, não houve muita crítica pública, mas lá dentro houve. As pessoas que não conhecem a crítica que houve lá dentro dizem que não, esses todos são do mesmo tempo, lutaram juntos, então estiveram sempre juntos. Então há uma solidariedade criminosa. Mas isso estou a dizer, é a crítica que diz isso.
não é? É crítica que diz isso, que não concorda que a SADC seja uma organização pouco atuante do ponto de vista de crítica pública. Aqui em Moçambique, não estou à espera de ver a SADC ou os países da SADC a vir aqui a tirar pedras ao governo. Não, isso aí está fora de questão. Hoje em dia, se formos para os críticos outra vez, eu diria, é a tal solidariedade criminosa que está a funcionar. Se calhar, professor, porque a maior parte dos países da SADC são ainda governados pelos partidos ou movimentos libertadores. Mas hoje em dia temos o caso do Botsuana, temos o caso da Zâmbia, temos o caso do Malawi, que hoje em dia estão na liderança líderes de partidos que estavam na oposição. Podemos esperar que esta oposição hoje, que vai tomando poder nos países da região, possa criticar ou possa se pronunciar em relação a este problema, porque este conflito todo nós sabemos que é por conta da crise eleitoral. É verdade que existe a crise social. Para quem? Existe a crise social, mas como o professor disse, os políticos se calhar neste momento aproveitaram-se desta crise social, que já é antiga, para juntamente com a crise eleitoral e criar estas manifestações. Não se pode esperar que estes 3 países, que hoje em dia estão a ser liderados por presidentes que vêm da oposição, possam se posicionar, passar a repetição e impor-se a esta... Deixa-me lá usar aqui um pouco de teoria. A teoria estrutura a gente. Quem molda quem? É o agente que molda a estrutura ou é a estrutura que molda o agente? O Ian Kama é um agente que entrou na SADC, fez aquela crítica pública ao Robert Mugabe, mas depois há de ver o que aconteceu com ele próprio. A estrutura asfixiou-o. Esse é um ponto. Para dizer que, olha, esses 3 que são partidos que não são do grupo dos libertadores, a estrutura os vai moldar, não é? Para ser mais críticos dentro e menos perturbadores fora. A questão da não ingerência. Esse é outro princípio, não ingerência. Mas mais do que não ingerência, minha querida, é que cada um age em função dos seus interesses. Imagina Malawi hoje fazer uma crítica aberta a Moçambique. Moçambique fecha a fronteira. Como uma decisão. Nem precisa fazer isso. Eu lembro naquela altura, quando estávamos a organizar o Mundial aqui na África do Sul. Alguém na brincadeira assim diz, sabe, vamos lá dizer aos sul-africanos que parece que há um disjuntor que não está a funcionar bem. Os sul-africanos com certeza perceberiam a mensagem. Não é? Por quê? Porque eles precisam de energia. Está a imaginar cortar energia em plena sessão do Mundial na África do Sul? Não. Então, em função dos seus interesses, você tem que se posicionar. É por isso que eu acho interessante para nós, tipo, não, ele é interesseiro. Claro, os Estados agem em função dos seus interesses. Nesta situação aqui, não é? Os Estados vão agir em função dos seus interesses. Vão criticar lá dentro, mas no público você está a mostrar uma fragilidade da organização. Lá fora, noutras latitudes, noutras democracias, eles fazem isso e conseguem conviver. Mas aqui, a nossa democracia, a nossa latitude funciona assim. É boa, é má. Isso já vamos discutir entre nós, mas é o que funciona. E, professor, deixa-me só recuar, eu gostava que falasse 1 minuto mesmo, porque já estamos a ficar com pouco tempo. Olhando mesmo para esta questão dos interesses dos Estados, a ministra dos Negócios Estrangeiros teve uma reunião também no passado, há algumas semanas, com os embaixadores. Este encontro em que Moçambique já pedia apoio à comunidade internacional, quando geralmente nós costumamos dizer, digo nós, falo do governo moçambicano, costuma dizer ou apelar à não ingerência em processos políticos em Moçambique, sobretudo quando estamos em processos eleitorais. E hoje temos a ministra dos Negócios Estrangeiros a pedir ajuda à comunidade internacional. Essas são daquelas situações embaraçosas que acontecem e, de facto, é isso.
o mesmo governo que diz que há pessoas que querem perturbar, e claramente nós já sabemos os suspeitos de costume, mas é o mesmo governo que depois vai para os mesmos suspeitos de costume para ir fazer. Mas isso faz parte do jogo político que ele coloca às vezes nesse tipo de embaraço. Eu não sei dizer outra coisa. E esse é este encontro que vai acontecer quarta-feira, a reunião de compadres? Se formos para a crítica, há de ser reunião de solidariedade criminosa, como a crítica diz. Esta não é minha expressão, é a crítica que diz. Há de ser isso. Não estou à espera de ver a SADC fazer um pronunciamento duro, robusto, a criticar. Pelo contrário, se houver crítica, e normalmente é uma crítica que é feita lá dentro. Egas, gostava que falássemos um pouco também sobre o interesse estrangeiro. Já falamos aqui que há de facto um receio, o professor Carlton falou de um docente que veio a Moçambique para fazer uma pesquisa e recuou. Acha que já estamos a ter um desinteresse por parte dos empresários estrangeiros a vir a Moçambique? São 30 dias. Bom, estamos na verdade... 2 minutos. Sim, em 2 minutos e talvez dizer, olha, o perfil de risco de um país é um dos principais determinantes para o fluxo de investimento direto estrangeiro para aquele país. Nós só precisamos nos perguntar se o fenômeno atual não deteriora este perfil de risco. Então, se a resposta for sim, então precisamos medir em que magnitude estas manifestações pioram a classificação de risco do país, para que continue a atrair investimento estrangeiro. Então, em função da relação, da correlação entre o perfil de risco e o investimento estrangeiro, então vamos ter uma proporção de redução do investimento direto estrangeiro equivalente ao nível de deterioração do risco que observamos. Então, no fim, menos investimentos podem entrar, menos divisas podem ser encaixadas pelo Banco de Moçambique, alguns investimentos podem ser adiados. Aliás, bem antes das eleições, existia quem dissesse, olha, eu não quero investir agora em Moçambique, quero esperar para ver o que é que vem depois. Então, para aquele que estava à espera, talvez agora já tenha a certeza de que não pode vir. Então, de facto, é difícil separar o contexto político, conflitos, perfil de risco, classificação de rating com o investimento direto estrangeiro. E como é que olha para este encontro que o Presidente da República manteve recentemente com os partidos políticos? Penso que foi na segunda-feira, manteve um encontro com mais de 30 partidos políticos, falo dos seus representantes, para avaliar a situação de crise e buscar uma saída para esta violência pós-eleitoral. O encontro em que o único partido, ou melhor, o único não, mas o partido que era mais expectável que fizesse parte deste encontro, que é a Frelimo, não esteve lá. Estamos a falar de uma Frelimo em que os dados indicam que está com 70% dos votos do processo eleitoral, e esta mesma Frelimo não comparece a um encontro convocado não só pelo chefe do Estado, mas ao mesmo tempo pelo presidente do partido. Bom, confesso que não estou na minha zona de conforto. Mas como cidadão? De qualquer forma, pode estar a sinalizar, não sei. Primeiro é um bom sinal. Não podemos, geralmente, quando estamos em conflitos desta natureza, processos ou indiferendos, precisamos de sinais. Sinais de possível pacificação, negociação. Mas também pode, de alguma forma, dizer que não, estou a sentar com os que estão a criar confusão. E talvez a ausência do Partido Frelimo subentenda-se que não é quem está a criar este oportunismo para a vandalização de propriedades públicas e privadas. É um pressuposto. De qualquer forma, tem que haver dupla responsabilidade de todos os partidos, incluindo a Frelimo, do Estado em particular, dos manifestantes. Ou seja, enquanto todos não estarem no mesmo sítio para poder avaliar racionalmente tudo o que está a acontecer e tomar decisões que sejam... Na economia temos o que chamamos de teoria de jogos, e temos aquilo que nós chamamos de equilíbrio de Nash,
E o equilíbrio de Nash é quando as estratégias dominantes dos indivíduos coincidem com a maximização dos seus payoffs, e para tal precisa de cooperação. Então, tudo indica que, se quisermos um desfecho que maximize os payoffs, os resultados para a sociedade, ou pelo menos minimize os custos de curto, médio e longo prazo para a sociedade, tem que haver cooperação, e cooperação implica colocar todos os jogadores na mesma mesa para cada um colocar a sua estratégia dominante e depois coordenar, cooperar para que tenhamos um equilíbrio de Nash que seja útil para a sociedade. E Nash é um vencedor do termo da economia, que era um matemático, e certamente que é uma boa estratégia se nós seguirmos. Professor? Eu prefiro dizer o que estou a ouvir no debate. Uns dizem que é muito bom, de facto mostra que o chefe de Estado está preocupado com o diálogo e reconhece a importância do diálogo, inclusive. Outros dizem que isso é uma teoria de distração, é só para o fingimento. Agora, onde está a verdade? Como estamos num momento, esse é um dos impactos que nós não discutimos, estamos num momento em que os discursos estão extremamente polarizados. Há de ser difícil você convencer esta pessoa que pensa que isto é uma distração, é um disfarce, da honestidade, da boa vontade do chefe de Estado. Mas também estes que estão aqui vão dificilmente convencer os outros. Então estamos numa sociedade polarizada. Mas que é bom ter essas coisas assim. É verdade que tem que se falar. Os mais legalistas já vão dizer como é que se faz esse diálogo, essa discussão, antes de o jogo acabar. Os políticos vão lhe dizer que não, depois do jogo acabar, este jogo aqui já não se recorre. Então, eu prefiro colocar nesse panorama para mostrar que a sociedade está polarizada, todos desconfiam de todos, ninguém acredita em ninguém, e este, apesar de ser um passo importante, muitos estão a ver isto como pouca coisa de relevância. Professor, mesmo para fechar, gostava que fizesse uma avaliação dos 10 anos de governação do Presidente da República, Filipe Nyusi. Isto é interessante. Para nós fazermos a avaliação, teríamos que olhar na dimensão política, né? Na dimensão econômica, na dimensão social. 2, tínhamos que pegar o compromisso que ele nos deu, o plano de governo, os objetivos também, e vermos isso aí. Então, qualquer avaliação que se faz tem que ser feita uma avaliação com base em critérios. E se calhar com base em modelos. E é o erro que nós vemos muito na sociedade. Os políticos, quando avaliam, dizem: a minha avaliação é positiva. Mas o que é isso da avaliação positiva? Eu que ensino isso na sala de aulas, digo aos meus estudantes, depois venho eu aqui a dizer: a avaliação é positiva ou é negativa. Serei o primeiro a ser criticado pelos meus estudantes. Agora, nós tínhamos que voltar aqui pelo compromisso dele. Um dos compromissos que eu me lembro que ele assumiu era o assunto da paz. Né? Era paz com a Renamo. Então, se formos por esse compromisso, ele conseguiu cumprir esse compromisso. Não é? Fez a paz com a Renamo. Mas, infelizmente, surgiu o problema de Cabo Delgado. Então, por aí, ele cumpriu com esse compromisso. Um outro compromisso que ele fez era da inclusão. Não é? Inclusão. Vamos lá olhar para a inclusão. O que ele estava a falar de inclusão? Ele não nos disse, quando começou o governo, o que era isso de inclusão. Porque inclusão são muitas coisas para nós discutirmos. Mas veja só, quantos embaixadores nós temos hoje que vêm da oposição? Está lá? Temos 2. 2, por exemplo. É isso a inclusão? Então, se for por aí, ele cumpriu com isso. Mas fala lá com o povo lá, não sei o quê. O povo está zangado porque não houve inclusão. Então, eu estou a dar só estes 2 exemplos para dizer que qualquer avaliação que tivermos que fazer aos 10 anos do Presidente Nyusi tem que ser uma avaliação com base no que ele prometeu. Não avaliar a ele com base no que ele não prometeu. O que ele não fez. O que... Então, mas essa é a coisa. Eu estou a dar só 2 coisas. O que ele fez, o que ele fez metade, se calhar, que é a questão da inclusão. Do ponto de vista econômico, não vou entrar aí, vou dizer a mesma coisa que o Egas disse, não é a minha zona de conforto. Egas, se calhar até irmos direto para a perspectiva econômica. Como é que olha para os 10 anos de governação do Presidente Filipe Nyusi? Bom, mais uma vez, os tais critérios de avaliação
às vezes nem são tão objetivos para nós termos conclusões acabadas, porque nós temos aquilo que nós chamamos de contrafactuar. Quando temos um efeito ou quando temos um resultado, temos o contrafactual. O contrafactual é, se não tivesse acontecido isto, onde é que nós estaríamos? Então, significa que qualquer avaliação que eu for a fazer, se eu comparar indicadores no início e no fim, eu vou dizer que pioraram. É uma avaliação simples. É só dizer que a pobreza aumentou, e toda a gente sabe. É só dizer que o crescimento caiu, o crescimento econômico caiu de 7% para 3,5%, toda a gente sabe. Tivemos algumas das inflações mais altas, toda a gente também sabe. O câmbio esteve completamente desequilibrado, duplicou em 2016. Agora, tudo isso estou a comparar indicadores objetivamente, no início e fim. Mas agora eu quero o contrafactual. Começo a colocar dentro do percurso Covid, cheias, os fatores que contribuíram para esta situação. Sim, guerra Rússia e Ucrânia, ciclones de Daiken, dívidas ocultas que foram herdadas, quer dizer, o terrorismo. Então, como é que eu construo um modelo que me dê um contrafactual, que me permita fazer uma avaliação objetiva e com base nisso eu ter um resultado positivo ou negativo? Aí mesmo eu tenho dificuldade de fazer. Mas se você estiver na rua, não é? As pessoas que estão na rua, aqueles que gostam deste governo, vão dizer excelente, produtivo. E nem sequer se dão o tempo de criticar, não é? Mas aqueles que não gostam, tudo errado, não há nada de bom aqui, tá vendo? E nem sequer se dão o tempo de criticar. Esta é a grande crítica que eu faço neste momento. As pessoas estão tão radicais que ninguém discute primeiro o seu erro. Esta é uma das coisas mais, quando você chega a esse ponto. Ninguém aqui, quer do lado dos manifestantes, quer do lado do governo. O governo não... Veja só o presidente no discurso que ele fez. Em nenhum momento tocou a polícia como sendo um problema nas suas ações erráticas. Está a ver? E veja os manifestantes. Em nenhum momento eles assumem o erro. Disfarçado, às vezes, que não vamos vandalizar. Mas não. Está a ver? Então, neste momento, está todo mundo assim. O presidente tem que ser avaliado com luzes criteriosas. E você vai chegar a dizer, dos 10 itens que nós temos, 8 ele errou, 2 acertou. Ou então, 10 e 8 ele acertou, 10 errou. Depois faça a sua avaliação, se gostou ou não. Mas agora ninguém faz isso assim. É ele. Não quero. É ele, é é isso. Eu não posso cair nessa. Muito obrigada, professora. A produção aqui já começou a acenar há muito tempo. Obrigada, Egas, também pela sua presença. E desta feita colocamos ponto final a esta edição do Moscast, um produto do jornal de Mozambique Times. Hoje estivemos a avaliar os impactos a nível econômico, social, mas também a nível da cooperação regional, particularmente da quarta fase das manifestações convocadas pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane, que, segundo suas palavras, tem como objetivo repor a verdade eleitoral. Foi um prazer estar na sua companhia. O conteúdo desta entrevista pode acompanhar nas nossas plataformas digitais de Mozambique Times.